Olá, muito bom dia. Eu sou Luli Barbeiro e vamos começar nosso programa neste domingo prestando as nossas solidariedades a muitas famílias do Rio Grande do Sul que passam por um momento delicado com as chuvas incessáveis por lá. É hora de unir forças e ajudarmos a recuperação desse lindo e produtivo estado. E no Tarobá Rural de hoje, você confere a expectativa da safra de milho na região de Cascavel, AgriShow e muito mais você confere a partir de agora comigo aqui no Tarobá Rural. A gente abre esta edição do programa acompanhando os estragos provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ainda não há um valor estimado, mas já é possível ter uma noção dos impactos dentro e fora da porteira. Estradas bloqueadas ou destruídas estão impedindo o escoamento da produção e o abastecimento dos municípios gaúchos. Além da população atingida, muitos produtores estão com dificuldades para alimentar as criações. Na tentativa de diminuir as perdas, o setor leiteiro, que já vem amargando prejuízos, orientou os criadores a entregar a produção às indústrias mais próximas. No setor leiteiro, de certa forma, todos os produtores afetados. Quem não foi afetado diretamente com enchentes na sua sala de ordenha sobre as vacas e não perdeu animais, então conseguimos sim que a indústria de leite que esteja mais perto do produtor possa coletar esse leite. A preocupação também se estende no setor de aves e suínos. Pelo menos 10 frigoríficos estão paralisados ou com dificuldades para operar, crescendo ainda mais o risco para desabastecimento. O Rio Grande do Sul é responsável por 11% da produção de carne de frango e 19,8% de suínos no país, que abastece tanto o mercado interno quanto as exportações. As empresas estão com muita solidariedade entre si, recebendo apoio de empresas de outros estados também, para que a gente possa contornar o que é minimamente razoável de manter a alimentação dos animais no campo e poder também alimentar as pessoas. Para você, produtor rural que quer soluções financeiras para o seu agronegócio, você precisa do Sicredi, a instituição financeira cooperativa que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável. Confira o recado. Um amigo para confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões para você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Na região de Cascavel, as chuvas trouxeram alívio para o campo. Os produtores de milho comemoram o bom desenvolvimento da lavoura. Já em outras regiões, o prejuízo já é certo e a produção total de milho safrinha do Paraná deve ser revista. A reportagem é de Fernando Lopes. Com orgulho, o produtor mostra o bom desempenho da espiga. Então a gente pode perceber que ela está em boa qualidade quando a gente quebra assim e observa os grãos. Grãos bem desenvolvidos, bastante carreiras por sabugo e a mídia dela está bem firme. Então isso é um sinal que vai ser uma boa produtividade. As terras do Giovanni ficam em Rio do Salto, distrito ao sul de Cascavel. Por aqui, poucos períodos de estiagem. E as chuvas dos últimos dias ajudaram na maturação do milho. Resultado, pés robustos, com 2 e até 3 espigas. Nossa expectativa de safra continua inalterada para mais de 150 sacas por hectare. Se por aqui o clima foi parceiro, em outras regiões se tornou o principal vilão desta safra de milho. Falta de chuva e temperaturas muito altas prejudicaram as lavouras. A gente teve chuvas bastante irregulares, ou seja, não atingiu o mínimo para que houvesse retenção no solo de umidade e a planta se desenvolvesse.
E, em contrapartida, a gente teve uma onda de calor muito intensa no estado, né? A região oeste, a região norte do estado, que são onde está concentrado o milho segunda safra, e o calor intenso, sem chuvas, faz com que a planta tenha um estresse, né? E esse estresse ela não se desenvolve e, obviamente, vai gerar uma produção menor ou até essa planta pode até não se desenvolver. Há cerca de um mês, a Tarobá mostrou as más condições das lavouras na região de Palotina. O calor intenso chegou a queimar o milho. A estimativa inicial era de que o Paraná produzisse 14 milhões e 200 mil toneladas do grão, o que representaria quase 15% de toda a produção nacional. Mas estes números devem ser revisados para baixo. E isso deve estancar as perdas no campo. Entretanto, a gente já tem perdas consolidadas que não vão se recuperar. Então, o produtor, de certa forma, já vai assumir esse prejuízo e a gente vai ter uma produção menor. Porém, com essa retomada das chuvas no estado, espera-se que, em parte, também algumas lavouras até se recuperem. Entretanto, a gente precisa ainda que ocorram chuvas nos próximos 20 dias para a gente ter uma condição de desenvolvimento dessas lavouras. As que já tiveram um impacto severo, obviamente, vão ter perdas registradas. O prejuízo no campo deve refletir em toda a cadeia produtiva. O estado, que também é um grande produtor de proteína, pode ter que importar milho de ração para os animais. Eventualmente, se a gente tiver uma safra frustrada, um volume bastante menor em termos de produção, a gente vai ter talvez um custo maior de trazer esse milho para o Paraná, por exemplo, porque a gente é um grande produtor de carne, né? Então, a gente tem aí a maior produção de carne de frango do Brasil, a gente tem o segundo maior produtor de carne de suínos, né? A gente tem a produção de peixes, né? Tilápia. Então, tudo isso, o milho faz parte da composição alimentar básica para a gente transformar em proteína. E o Paraná hoje, a gente estima que a gente precisa em torno de 15 a 18 milhões de toneladas de milho para suprir toda essa cadeia, né? Incluindo um pequeno volume aí de exportação. Então, essa safra a gente não vai atingir esse número. Então, a gente colheu na primeira safra em torno de 2,5 milhões de toneladas e a gente não vai colher 14 milhões de toneladas na segunda safra, vai ser uma safra menor. Então, vai entrar milho de outras localidades, especialmente Mato Grosso e provavelmente também entre milho do Paraguai e Argentina, para suprir a região oeste do estado ali principalmente. Desafios de uma indústria a céu aberto. Mesmo para quem não teve prejuízo, como o Giovanni, ainda é preciso ter fé até a colheita. Agora já não está mais tão dependente do clima, mas se der uma geada não colhe nada. Então agora é torcer para não gear. Exatamente, para não esfriar. Não é fácil produzir, eu sempre falo. Temos que valorizar os nossos produtores rurais, porque a indústria deles é a céu aberto. E depois do intervalo, tem o nosso Momento Tarobá Rural Entrevista com ela, Paloma Venturelli. Não saia daí! Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural deste domingo. E agora é a hora do nosso quadro Tarobá Rural Entrevista. E quem está aqui comigo no estúdio é a presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli. Paloma, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luli. Obrigada por me receber. Paloma, conta para nós um pouco da sua história com relação a todo o Moinho Globo, ao trigo, a esse universo tão fascinante. Bom, como a empresa ela é familiar, então eu posso dizer que estou inserida nesse meio desde que nasci, né? Uhum. Mas eu fui me interessar mais após os 20 anos. E aí fui fazer curso de moagem de trigo para aprender a respeito do grão, a respeito da moagem, curso de administração. E fui me aprofundando, ainda não tão próxima, mas sempre com paixão, porque ver a paixão nos olhos do meu pai, dos meus primos, o amor pela empresa, vai transmitindo esse amor pra gente também, né? Não, gente, a Paloma é um orgulho, porque é uma mulher que é presidente do Moinho Globo, está à frente do agronegócio e lidera milhares de pessoas, né, Paloma? Quantos funcionários vocês têm lá?
Olha, diretos e indiretos dá mais de 700. Maravilha. São muitas famílias. Eu tive lá pessoalmente e eu fiquei encantada com a organização, né? Porque eu falo, quando a mulher toca um negócio, dá pra ver de cara, né? Porque tem um cuidado, tem uma limpeza extra, tem um olhar nos detalhes. Né? No conforto, no bem-estar dos funcionários. Qual que é a maior dificuldade sua, sendo uma mulher e estando à frente de um negócio, liderando um negócio tão importante aqui para o Paraná? Eu acho que ainda tem preconceito, né? Então, acho que às vezes as pessoas diminuem um pouco a nossa capacidade de dar conta de tantas tarefas, né? Esposa, mãe, filha e profissional. Então, eu ainda sinto um pouco dessa barreira, mas com o tempo a gente vai deixando de se intimidar com isso. Mas é um privilégio, na verdade. Eu sinto que eu sou muito privilegiada. Paloma, vamos falar um pouquinho do mercado do trigo. Como é que você vê aqui no mercado brasileiro? Bom, a gente ainda é muito dependente do mercado internacional, né? Tem muito para ser explorado em termos de plantio. A gente já vê assim, que no Brasil foi desenvolvido várias variedades que são adaptadas para o nosso clima e de excelente qualidade. Ali a gente extrai farinhas incríveis, né? Mas isso tem que ser valorizado. Acho que o produtor rural precisa se sentir seguro e confiante para plantar cada vez mais, para a gente ter ali o suficiente para o nosso país, o nosso abastecimento. Hoje, quantos por cento da produção nacional de trigo a gente tem aqui? 60%. 60%. 40% ainda é importado. Importa da Argentina? Argentina, a grande maioria, e alguma coisa dos Estados Unidos, Canadá, Rússia. E agora com essa história do Rio Grande do Sul, com essa tristeza que está acontecendo por lá também, muitos moinhos foram prejudicados? Foram. Infelizmente, muitos parceiros nossos lá no Rio Grande do Sul estão bem prejudicados. A gente vê assim, alguns vídeos, algumas imagens chocantes, que vai perder muito produto, vai perder muito trigo e deixar os clientes desabastecidos. Vai ser, os prejuízos são grandes, né? Nesse momento, a prioridade deles é lutar pela vida. Mas, num segundo momento, vai vir aí um tempo de sofrido. É uma pena mesmo. Mas vamos falar de coisas positivas. Paloma, o que você aconselha as mulheres que estão nos assistindo aqui, que estão num cargo de liderança ou estão almejando esse cargo? Qual é o maior conselho que você poderia dar para elas? Eu acho que o autoconhecimento. Eu acho que não só para mulheres, para todo profissional, a gente entender quais são nossos pontos fracos e os pontos fortes. E trabalhar isso, para aprender a lidar com pessoas, aprender a trabalhar em equipe e liderar. Porque liderar é saber conviver nesse meio, né? Com múltiplas pessoas, múltiplas personalidades e trabalhar para que todos andem em prol do mesmo objetivo. E vamos falar uma coisa, você como mulher, como é que você concilia o seu dia a dia, né? Cuidando dos filhos, da casa, e com a empresa, a parte profissional também. Como é que você faz esse malabarismo, vamos dizer assim? É um desafio, esse é o desafio. Tem momentos que a gente fala, puxa, não estou dando conta disso. Puxa, não estou dando conta daquilo. Mas a gente não pode se cobrar demais. Mas o segredo está onde? Ter pessoas boas ao nosso lado. Tanto na empresa, né, ter pessoas melhores, tão boas quanto ali para você poder contar e somar. E também uma rede de apoio dentro de casa, que você possa ter para onde correr. Às vezes está viajando, está com o filho doente em casa, né? Tem que ter ali o apoio do marido e de pessoas para nos auxiliar. Que maravilha. Paloma, nosso tempo se esgotou. Eu queria te agradecer a participação aqui no nosso programa. E dizer que você é um orgulho para muitas mulheres e você inspira muitas mulheres também. Obrigada, Lúlia. Você também, tá? É uma inspiração para nós. Obrigada. Bom dia, Luli. Bom dia, produtor rural. Ser produtor é enfrentar desafios constantes, não é mesmo? Imprevistos surgem a qualquer momento e é por isso que ter uma reserva de emergência é fundamental. Essa reserva funciona como um colchão financeiro, pronto para ser utilizado em situações inesperadas, como uma quebra de safra, uma doença nos animais ou reparos em equipamentos, por exemplo. Para construir sua reserva, defina um valor realista e alcançável. Estabeleça metas mensais ou anuais para economizar e deposite regularmente uma porcentagem dos seus lucros nesse fundo. Cada pequeno passo que você dar para construir essa reserva é um passo em direção à segurança financeira. À medida que seu negócio cresce e suas despesas mudam, reveja e ajuste o valor da reserva para garantir que ela continue sendo adequada às suas necessidades.
Mantenha esse recurso separado das suas contas do dia a dia. Faça um investimento específico para a reserva de emergência. Opte por investimentos de baixo risco e alta liquidez, para garantir que você possa acessar o dinheiro rapidamente quando necessário. Conte com a ajuda de especialistas para encontrar as melhores soluções financeiras para você. Lembre-se que essa reserva é um investimento no seu futuro e na estabilidade do seu negócio. E evite utilizá-la para outros fins que não sejam emergenciais. Então, produtor, comece hoje mesmo a construir ou separar a sua reserva de emergência. Esteja preparado para imprevistos e garanta a sustentabilidade do seu negócio no longo prazo. Até mais! Com a Chevrolet, você tem um show de inovação e conectividade. E com a Metronorte, você tem um show de bons negócios. Confira as ofertas. Olha, num Chevrolet você tem mais em tecnologia, segurança e até no valor de revenda. E na Metronorte, você tem a oferta certa para realizar o seu sonho Chevrolet agora. Onix Plus LTX, com mais de R$11 mil de desconto. Taxa zero e bônus no seu carro usado. Tracker LT, com R$9.800 de desconto. Taxa zero e bônus no seu seminovo. Reforçando, você não paga nada de juros no financiamento e ainda tem bônus valorizando o seu carro usado. E tem mais, S10 LTZ com mais de 60 mil de desconto e taxa zero. Faz o seguinte, baixe o app, fale com a Metronorte agora e aproveite a oferta certa para você. É Metronorte, é Chevrolet, é bom negócio. Baixe o app e confira. Tem um show de bons negócios esperando por você na Metronorte. A soja fechou essa semana em Londrina, Cascavel, Maringá e em Umuarama a R$ 114 a saca. O milho fechou essa semana em Londrina, Cascavel, Maringá e em Umuarama a R$ 48 a saca. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Umuarama a R$ 67 a saca. E em Cascavel, a R$ 70. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí porque na volta tem mais informação do campo. Estamos de volta com o nosso programa nesta manhã de domingo. E você sabe, aqui você fica por dentro desse universo fascinante que é o agronegócio. A AgriShow 2024 terminou na última sexta-feira com um volume recorde de 13 bilhões e 600 milhões de reais em intenções e negócios, com destaque para a venda de máquinas e implementos agrícolas. O pneu lançado na AgriShow é de alta performance. Fabricado com aramida, material usado para colete à prova de balas, reduz o uso de combustível e tem menor compactação de solo. É um material extremamente resistente e promove uma resistência maior ao nosso produto em perfurações e aumento de capacidade de carga. Ele contempla todo o pacote tecnológico que entra nos produtos de tecnologia VF, CFO do Prometheus Engineering. O mercado de máquinas e equipamentos está sempre de olho no futuro, atrás da energia limpa. O trator conceito 100% elétrico promete o mesmo desempenho que o convencional. Eu não posso pensar somente na tecnologia, soluções ou tudo aquilo que ele vai trazer. Eu tenho que pensar no custo disso. Esse custo tem que ser menor. E qual é o custo? Nesse caso, o custo sendo menor eu não tenho troca de óleo, eu não tenho troca de filtro e eu tenho uma produção de energia limpa menor dentro da própria fazenda. Outro ponto importante, eu saio da dependência do combustível fóssil. A AgriShow não tem novidades, só em máquinas e equipamentos. Tem muita pesquisa por aqui. O estande da Secretaria de Agricultura de São Paulo foi um dos mais movimentados. Neste espaço, os visitantes conheceram um pouco mais sobre o trabalho dos institutos. A pesquisa gera um lucro bilionário para o setor e às vezes não é valorizada. A gente montou aqui um local maravilhoso, nós transferimos o gabinete, todas as coordenadorias, institutos de pesquisa da APTA, que é a Agência de Pesquisa do Estado de São Paulo, e a gente está mostrando para o produtor o quanto isso é importante para a vida dele. O Instituto de Tecnologia de Alimentos trouxe o palmito para celebrar os 25 anos do curso de industrialização desse legume, iniciado após um surto de botulismo. As pessoas tinham até medo de comer palmito, por causa do botulismo, Eu acho que conforme a gente foi capacitando as indústrias para fazer o processamento da maneira correta, esse não é mais uma preocupação assim muito grande na população e além de, lógico, da saúde humana, O botulismo é uma doença grave, pode até levar à morte. Então a gente fica assim, feliz com essa contribuição que a gente pode dar
para a população de uma maneira geral, né? O espaço tinha ainda muitas novas cultivares. Essas são de batata doce. Uma delas foi batizada de Mara, mesmo nome desta empresária, que fabrica produtos com essa matéria-prima, como pasta e geleia. Para minha surpresa também, ela assim está trazendo, está tendo uma ótima aceitação e nós conseguimos fazer vários produtos com sabores assim bem exóticos com a batata doce. Você descobriu que você tem uma batata doce com o seu nome? Menina, descobri! Ia ser Mara, que é uma batata doce ornamental que está sendo aqui, ó, está no forno e logo logo vai sair com o meu nome. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina a R$ 230, em Cascavel a R$ 228, em Maringá a R$ 220 e em Umuarama a R$ 225. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina a R$ 195, em Cascavel a R$ 205, em Maringá a R$ 180 e em Umuarama a R$ 200. O quilo do suíno fechou essa semana em Londrina, Cascavel, Maringá e em Umuarama a R$ 6,10. A Alcântara Agroengenharia tem um recado importante para você. Inovação, tecnologia e produtividade são elementos essenciais para impulsionar o futuro da agricultura. E agora, trazemos para você, diretamente para Londrina e região, a revolucionária tecnologia dos drones agrícolas da Chag. A Alcântara Agro, em parceria com a Timber, do Grupo Rodo Paraná, tem orgulho de anunciar a chegada dos drones agrícolas mais avançados do mundo. Além de comercializar os drones e toda a infraestrutura necessária, oferecemos serviços completos de assistência técnica, suporte e treinamentos, garantindo que você tenha tudo o que precisa para impulsionar sua produção. Seja parte da revolução agrícola. Entre em contato com a Alcântara hoje mesmo e descubra como os drones da Chag podem transformar o seu negócio. Alcântara Agro e Timber, unindo inovação e agricultura para um futuro mais produtivo. Juntos, estamos voando mais alto. E agora chegou a hora do nosso quadro Direito no Agro. Hoje trazemos um assunto importante, a CPRG como instrumento de garantia rotativa para custeio da produção rural. Isaías Barbosa tem os detalhes. Olá, bom dia, Luli. A CPRG foi um instrumento concebido pela Lei 14.421 de 2022, que é conhecida como a Lei do Agro 2. Então essa lei, ela trouxe algumas inovações, alguns títulos de crédito, dentre eles na lei da CPR. Então, com essa inovação, a CPR, ela deixou de ser apenas aquele título usual que representava uma promessa de entrega de grãos ou de pagamento de quantia e passou a funcionar como uma ferramenta, como um instrumento para constituir limites de crédito e garantia também. E qual que é a diferença entre a CPRG e as demais CPRs que a gente tem conhecimento? Perfeito. As CPRs usuais que todos conhecem, né, muito utilizada aí pelos produtores rurais, são aqueles títulos de crédito que representam o produtor, ele faz uma dívida, faz uma compra junto a uma cooperativa ou uma empresa agropecuária e ele emite aquela CPR, fazendo uma promessa que vai pagar essa dívida mediante a entrega de produto ou a liquidação financeira. Essa é a CPR tradicional. Já a CPRG, ela vai funcionar como um instrumento de garantia, onde vão estabelecer limites de crédito e nomear uma determinada garantia para formar essa operação. Ela vai garantir as CPRs usuais, né? Tudo registrado dentro de uma mesma operação. E na prática, como que funciona essa garantia? Na prática é o seguinte, o produtor ele procura a sua cooperativa ou a empresa agropecuária que ele quer fazer a aquisição desses insumos e eles vão fazer um contrato de garantia, fixando um limite de crédito e estabelecendo determinada garantia. Essa garantia ela pode ser
qualquer tipo de garantia possível de ser feita em um contrato, como, por exemplo, imóvel ou próprio produto rural, né? Aí essa CPR-G, assim dizendo, ela vai ser registrada junto a uma entidade registradora, que é autorizada pelo Banco Central, como por exemplo a B3, e lá fica essa garantia fixada, determinando o limite e o bem que está garantindo. Aí, à medida que o produtor rural vai fazendo suas operações, fazendo suas aquisições e emitindo as CPRs usuais, essas CPRs que ele vai emitindo, elas estão vinculadas a essa CPR-G. Muitos chamam de CPR-mãe, que ela alberga, que ela garante as CPRs filhas que vêm sendo emitidas dentro de uma só operação. E qual que é a vantagem, para a gente finalizar aqui, qual que é a vantagem de modalidade de garantia em relação às outras modalidades? A vantagem ela está basicamente na facilidade, na desburocratização dos processos de garantia e no custo. Por quê? Porque usualmente o produtor rural ele dava em garantia um imóvel em hipoteca para poder obter um custeio da sua produção. E isso abrangia a emissão de uma escritura pública, que os custos são elevados, o registro no registro de imóvel, que o custo é elevado. Já a CPR-G, uma vez feito esse contrato de garantia, ele simplesmente é registrado junto à entidade registradora, como por exemplo a B3, e esse registro leva em torno de 3 minutos para ser feito. Inclusive, tanto o credor como inclusive escritórios de advocacia são autorizados a fazer esse registro, desde que, óbvio, né, certificados e credenciados à entidade registradora. O custo, por exemplo, de um registro de uma CPR é de R$50, independente do valor. Já o custo de uma escritura pública pode chegar perto, às vezes ultrapassar R$2.000, um registro já próximo disso também, ou até mais. Então a rapidez e a eficiência e o baixo custo é o que agrega assim, uma eficiência melhor a essa modalidade de garantia para o custeio e subsídio da atividade agrícola do produtor rural. Nosso Tarobá Rural deste domingo chegou ao fim. Que a sua semana seja muito abençoada e produtiva. Um excelente domingo a todos e um feliz Dia das Mães. Até a próxima semana. Tchau!